Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é domingo, dia 23 de fevereiro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. Pessoal, a edição dessa semana do podcast, excepcionalmente, não saiu na sexta-feira por questões de força maior. E nós também decidimos tratar unicamente da reunião do Diretório Nacional do PT, ocorrido no dia 17 de fevereiro. Então, na edição de hoje, nós vamos contar como é que foi essa reunião, os seus encaminhamentos, agora contendo, inclusive, trechos de falas do companheiro Walter Pomar, que falou pela tendência petista articulação de esquerda, e quais foram os desdobramentos desta reunião do dia 17 de fevereiro de 2025. E, pessoal, a gente começa a edição de hoje, mesmo tendo esse tema único relativo à reunião da direção nacional do PT, falando de um assunto que terminou a semana, porque a reunião do diretório ocorreu na segunda-feira, dia 17. No entanto, ao longo da semana, nós tivemos o oferecimento da denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e os seus asseclas. Uma denúncia com mais de 250 páginas, que coloca Bolsonaro como o principal indivíduo responsável por todo o plano golpista, não só aquele que passou pelo 8 de janeiro, não só pela tentativa e a formulação do plano de assassinato de Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes, mas toda a trama que teve início ainda durante o seu governo, após o resultado das eleições de 2022, até o momento em que os seus principais assessores começaram a ser implicados nas tramas golpistas. Uma denúncia importante que implica o Bolsonaro, importantes figuras das Forças Armadas e que confirma aquilo que a gente falou aqui e que muita gente já sabia, ou seja, o Bolsonaro é o responsável por formular, incentivar, organizar, buscar financiamento e orquestrar de forma completa um plano golpista para impedir a posse de Lula e continuar de uma forma não democrática no governo. O fato é que esse é um assunto que ainda tem muito, mas muito a ser explorado. A gente vai falar dele aqui no podcast, na próxima edição, com mais detalhes. Não podíamos deixar de falar sobre isso agora, mas aos companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, a gente dedica essa edição a falar de um tema muito particular, que é o processo de eleições diretas do PT, ok? Que teve o seu regulamento aprovado na reunião que ocorreu na última segunda-feira, no dia 17. Nós tínhamos falado do PED, o podcast, do final do ano passado ainda, porque algumas datas tinham sido aprovadas, duas mais importantes. 28 de fevereiro, data limite para filiação para poder participar do PED 2025, e 6 de julho, que é a data de votação em urna. Bom, mas faltava todo o miolo, né, do PED, todo o seu regulamento. E este miolo foi aprovado nesta reunião do dia 17. É sobre ela que a gente vai falar a partir de agora. E, pessoal, a reunião da direção nacional do PT foi convocada para o dia 17 de janeiro, com início marcado para 10 da manhã, tendo como pauta 2 pontos. Primeiro, o regulamento do PED, que é o processo de eleições diretas. E o segundo ponto, informes. Bom, a reunião teve início por volta das 10h20 da manhã, após ser atingido o quórum da direção. De algumas questões preliminares, o pedido para que a reunião discutisse a conjuntura, para além do regulamento do PED, foi feito, inclusive pelo companheiro Walter Pomar, da articulação de esquerda, e a presidenta Gleisi Hoffmann disse que iria incluir esse ponto ao final da reunião, após a aprovação do regulamento, que de fato aconteceu, como a gente vai falar aqui no final do programa. Uma das questões iniciais propostas
foi uma preliminar relativa ao quórum de aprovação. E atenção, porque isso é um ponto muito importante. O companheiro Walter Pomar, sobre esse assunto, de forma preliminar, propôs o seguinte, que a gente escuta a partir de agora. A minha questão é específica, que a gente deixe combinado aqui que naqueles casos, que na minha opinião são 3, do regulamento, que explicitamente alteram o estatuto, a aprovação só ocorrerá se houver 2/3 dos membros do Diretório Nacional votando a favor. Eu queria que isso fosse decidido preliminarmente, para isso não ser tratado casuisticamente. Esse é meu pedido só. Bom, essa foi a fala do companheiro Walter Pomar logo no início da reunião, acerca da necessidade de definir que algumas questões, para serem aprovadas, careceriam de um quórum qualificado de 2/3, questões essas relativas a mudanças estatutárias. Bom, essa fala, esse pedido do companheiro Walter Pomar, foi de imediato respondido e rebatido pelo militante companheiro da direção nacional, Gilmar Tato, que em resumo disse que, na opinião dele, os 2/3 não estão no estatuto e que, portanto, votações que não obtenham 2/3 e que mudem o estatuto podem ser realizadas, que na opinião dele isso pode ser feito por meio de uma convenção, ou seja, por meio de um acordo da própria reunião. O que isso significa? Significa que, na opinião do companheiro Gilmar Tato, é possível que uma direção que avoque para si a competência de alterar o estatuto do partido, estatuto esse que diz que só pode ser alterado por meio de um encontro partidário ou de um congresso do partido. Se uma direção quiser, pode alterá-lo e, inclusive, sem sequer carecer de um quórum qualificado. Sobre esse assunto, respondendo ao companheiro Gilmar Tato, o companheiro Walter Pomar falou o seguinte: Eu queria responder ao Gilmar da seguinte forma: o estatuto prevê que a única forma de alteração do estatuto é em congresso ou encontro convocado para esse fim. Não é que não tem regra. A gente está aceitando que pode ser alterado, que não tem cláusula pétrea, mas precisa ter uma maioria substancial. O que o Gilmar está propondo é terra sem lei, maioria dos membros da reunião, ou seja, sabe-se lá quantas pessoas podem alterar o estatuto. Aí não dá. Por quê? Porque o estatuto ele não pode ser alterado de qualquer maneira, por qualquer maioria. O estatuto, quando eu disse não está previsto, significa dizer que o estatuto diz que só o Congresso ou o encontro podem alterar. Aí a leitura do Gilmar é que, como não está previsto, qualquer maioria pode alterar. Vamos combinar, né, pessoal? Todo mundo aqui sabe que isso é uma ilegalidade, que vai colocar em questão a legitimidade das decisões. Eu quero lembrar também que o único caso em que houve essa polêmica sobre os 2/3 foi a tal emenda que o Romênio chamou de emenda Alencar, mas desde então, todas as votações desse diretório que mexeram com o estatuto, nós sempre votamos por 2/3, sempre. Agora, não adotar pelo menos esse critério, eu acho muito perigoso. Então eu apelaria que a gente fizesse esse combinado aqui na largada. Nos 2 ou 3 casos em que mexe no estatuto, precisa ter 2/3 da instância. ou seja, companheirada, foi feita uma preliminar no início da reunião sobre a necessidade de 2/3. 2/3 significam 62 votos para aprovação de itens que alteram o estatuto do partido. Mas essa questão, mesmo após essa fala, essa discussão, ela não foi encaminhada, sendo colocada em votação uma outra preliminar do companheiro Marcos Sokol, também da direção nacional, que propôs votar preliminarmente o modelo do PED, opondo os modelos de congresso, né, o modelo híbrido, com a proposta feita pela SORG e o estatuto do partido. A partir da preliminar do Sokol, é que nós tivemos uma outra discussão. Sobre este ponto, o companheiro Walter Pomar fez a fala em nome da tendência petista Articulação de Esquerda, defendendo o modelo do PED estatutário, conforme a gente escuta a partir de agora. Bom, pessoal, primeiro eu quero pedir à mesa que nesta questão
encaminhe a necessidade de 2/3, porque altera o estatuto, ou mantém o estatuto. Segundo, eu votei contra o PED em 2001, votei contra o PED em todas as oportunidades que eu tive. Em 2017 e 2019, eu apoiei o modelo híbrido, mas hoje eu vou votar a favor de manter o PED clássico, porque, na minha opinião, o tal modelo híbrido não altera o essencial daquilo que o PED introduziu de novidade, que é o voto sem participação obrigatória no debate breve. E sem alterar isso, pessoal, não altera o que é fundamental. Continuará sendo possível que aquele filiado que não participou de absolutamente nenhum debate vote e tenha um peso no processo decisório igual ao daqueles que participaram dos debates. O que isso significa na prática, a gente descobre quando vêm as denúncias, as fraudes, etc. E o modelo híbrido não altera isso. Continuará o modelo urna aberta, que nas condições atuais, tá certo? Nas condições atuais, pode permitir um resultado, como foi dito aqui pela Mônica, similar ao de 2005. Em 2005, o partido foi decisivo na superação da crise que nós vivemos. E é bom lembrar que naquela época, hoje todos batem palma para o PED, houve uma tentativa de não fazê-lo, houve uma tentativa de cancelar o PED. E felizmente prevaleceu a realização do PED e prevaleceu o comparecimento maciço, precedido de um debate que influenciou tanto a base do partido que a maioria virou minoria, o que é algo que eu espero aconteça novamente agora. Isso é garantido? Não. A gente pode ter um PED burocratizado, a gente pode ter um PED como outros foram, mas é um risco que vale a pena correr e, na minha opinião, é menor do que o do modelo híbrido, que promete algo que, no fundo, é a tentativa de um diálogo entre as cúpulas, quando o que nós estamos precisando, nesse momento, é um levante da base do partido. Então, por isso, eu vou votar aqui, nós vamos votar a favor da manutenção do modelo original. E reitero o pedido de que, neste caso, se considere a necessidade de 2/3 dos membros do diretório para considerar aprovada qualquer alternativa, porque todas elas implicam em mudança estatutária e não dá para ter mudança estatutária com voto de minoria. Pois então, pessoal, essa foi a fala do companheiro Walter Pomar no ponto inicial sobre o modelo do PED 2025. Além da fala dele, foram feitas diversas outras, e ao final o resultado da votação é que foi aprovado o modelo proposto pela SORG, a Secretaria de Organização do Partido, que é o modelo mais tradicional do PED, ou seja, aquele modelo diferente dos modelos adotados em 2017 e 2019, os chamados PEDs híbridos. Dessa forma, o que é que vai acontecer? No dia 6 de julho, cada filiado ao partido, vai poder votar nas chapas e candidaturas existentes em todos os níveis, municipal, estadual e nacional, de forma direta, tá certo? Esse foi o modelo aprovado. Agora, vencida essa etapa, a presidenta Gleisi Hoffmann passou a ler todos os artigos do regulamento que foram objeto de discussão e de divergência. Foram debatidas questões como, por exemplo, a comissão de organização e o seu papel, a criação da comissão de emendas, a ordem de inscrição das chapas, e nesse caso foi aprovado as seguintes datas: dia 10 de março até 19 de maio de 2025, a inscrição das chapas em nível nacional; de 11 de março até 28 de abril de 2025, em nível estadual; e de 12 de março até 14 de abril, em nível municipal e zonal, tá certo? Esses serão os momentos de inscrição das candidaturas, das chapas, para o PED 2025, nacional iniciando em 10 de março, estadual em 11 de março, municipal em 12 de março. Mas aqui no podcast, nós vamos nos deter em 2 temas. O primeiro deles foi o que nós podemos chamar de jabuti em cima da árvore, né, um tema e um termo que talvez vocês tenham ouvido esses dias. Ou seja, uma coisa
que não estava na pauta da reunião e que foi colocada lá repentinamente por alguém, no local aonde não deveria estar. Trata-se, esse jabuti, da discussão sobre a renovação eterna, perpétua, dos mandatos parlamentares e de dirigentes partidários. Bom, a companheira Gleisi Hoffmann fez uma defesa dessa proposta, dizendo inclusive que é a proposta dela, que está presente no artigo 11 da proposta de regulamento, que diz o seguinte, abre aspas: "O disposto nos artigos 32 e 141 do Estatuto do Partido não se aplicarão ao PED realizado em 6 de julho de 2025 e às eleições parlamentares de 2026, permitindo que dirigentes e parlamentares possam renovar os seus mandatos eletivos." E o que é que dizem esses 2 artigos do Estatuto do PT? Bom, o artigo 32 diz o seguinte, abre aspas: "Serão inelegíveis para cargos em comissões executivas, em qualquer nível, filiados e filiadas que tenham sido membros de uma mesma comissão executiva por mais de 3 mandatos consecutivos ou 2 mandatos consecutivos no mesmo cargo." Fecha aspas. E o que diz o artigo 141, abre aspas: "Não poderá se apresentar como pré-candidato ou pré-candidata para postular o mesmo cargo o parlamentar que já tiver sido eleito para 3 mandatos consecutivos na mesma casa legislativa e no mesmo cargo de senador ou senadora, o parlamentar que já tiver sido eleito para 2 mandatos consecutivos no Senado Federal." Fecha aspas. Bom, de imediato, várias pessoas se manifestaram, né, sendo uma delas a companheira Camila Moreno, que levantou uma preliminar para que ocorresse uma separação dos temas, ou seja, uma discussão sobre os dirigentes e uma outra discussão sobre os parlamentares. Outro companheiro que se manifestou foi o Walter, que disse o que a gente vai escutar a partir de agora. Então, pessoal, primeiro eu queria que a gente separasse as duas discussões. Não apenas pelo motivo que a Camila apresentou, com o qual eu estou de acordo, mas por uma questão anterior a essa. Nós fomos convocados para debater o regulamento do PED. Essa questão dos parlamentares não tem absolutamente nada que ver com o PED. Nós precisamos regulamentar agora, sem que isso tenha sido objeto de uma convocação específica, um assunto que vai incidir nas nossas candidaturas em 2026? Então, primeira coisa, esta reunião não foi convocada para debater a questão dos mandatos parlamentares. Ela foi convocada para debater o regulamento do PED. Portanto, tem que tirar por este motivo. Ainda que eu concorde também com o outro motivo que a Camila falou. Porque, veja, eu não concordo, mas entendo os motivos, acho que são procedentes de quem defende que não deva ter limite de mandatos parlamentares. Eu acho a solução errada, mas eu reconheço que o problema existe. Agora, no caso das direções partidárias, aí eu não estou de acordo mesmo, em especial em se tratando da direção nacional. Segundo ponto, eu respeito a profunda divergência que a companheira Gleisi tem com a resolução do nosso Congresso e com o que está previsto no nosso Estatuto. Só que o espaço para alterar o Estatuto, o espaço para alterar uma decisão do Congresso, é o Congresso, não é a reunião do Diretório Nacional. A gente está analisando num nível a possibilidade de alterar o Estatuto que é muito perigoso. Uma companheira me disse, no meio de um debate, que estatuto, o que prevalece é a política. Eu falei, mas estatuto é a defesa da minoria também. Porque se não tem regra, se a regra pode ser alterada a qualquer, aí nós estamos na selva. Então, neste caso, eu insisto que a gente deve aprovar qualquer mudança no estatuto, pelo menos se tiver a maioria de 2/3 da instância. Não pode uma maioria simples, uma maioria dos presentes, uma maioria relativa, não qualificada, aprovar uma mudança estatutária. Então, assim, essa é a segunda questão. Eu acho que na questão específica das direções, não é o caso de aprovar se não tiver maioria qualificada. Terceiro, quanto ao mérito, eu sou totalmente contrário à ideia de que a gente vai aprovar a figura do dirigente vitalício, que pode se perpetuar indefinidamente, porque deixa de ter regra. Essa ideia de que os quadros se formam ficando nos mesmos cargos,
Um quadro não se forma ficando na mesma função ad eterno. Está errada essa concepção, é uma visão que acabou levando no movimento partidário de esquerda no mundo e no sindicalismo brasileiro a essa figura do dirigente eterno, o eterno presidente, o eterno secretário-geral, o eterno tesoureiro. Não podemos trabalhar com essa ideia. E, por fim, veja, se tem um problema nos pequenos municípios, vamos resolver o problema dos pequenos municípios. Mas não vamos criar uma regra que, no caso da nacional e das estaduais, vai servir para perpetuação. E, por último, eu não aceito o argumento de que esse é um assunto que tem que ser debatido, isso é um assunto que tem que ser tratado no Congresso, a gente marca a data do Congresso, mas já delibera. Por quê? Qual é a urgência para deliberar isso? Sinceramente, eu tô em absoluto desacordo. Acho realmente, eu quero dizer assim com muita tranquilidade, eu não estou, quero falar assim bem, com isso eu termino, eu não estou nervoso quando eu falo isso, que eu vou falar agora. Assim, é muito grave na minha opinião, é de uma gravidade brutal, o nível de oligarquização que a gente está entrando aprovando esse tipo de coisa. Terminei. Obrigado. Bom, pessoal, essa foi a fala do companheiro Walter Pomar logo no início da discussão do artigo 11 da proposta de regulamento feito pela SORG, proposta essa feita pela companheira Gleisi Hoffmann sobre a mudança no estatuto do partido no que diz respeito às limitações dos mandatos, tanto de parlamentares quanto de dirigentes do partido. Como falei agora há pouco, inicialmente, a companheira Camila Moreno fez uma preliminar para separar as 2 votações, o companheiro Walter concordou, outros também concordaram. É que eu peço a atenção de vocês, porque fica de fato um pouco confuso. A gente vai voltar a escutar agora uma segunda fala do companheiro Walter Pomar, porque nesta fala inicial dele estava contida a proposta de que a companheira Gleisi retirasse a sua proposta, para que nós não tivéssemos, nesse momento, em uma reunião convocada para discutir o PED, a discussão de um tema em relação às eleições de 2026. É nesse sentido que a gente escuta agora uma segunda fala do companheiro Walter Pomar. É que a minha preliminar, não é de que a gente votasse. Eu queria fazer um apelo a que você retirasse essa parte da proposta e que na próxima reunião do diretório, com uma convocatória explícita de que isso vai ser debatido, a gente discuta, porque é um problema de procedimento mesmo. Eh, Alterações estatutárias, elas precisam ser informadas com antecedência e a reunião ser convocada para este fim. Essa proposta que você apresentou sobre os parlamentares, como você mesma disse, bom, nós ficamos sabendo disso entre ontem e hoje, então eu não quero levar isso a voto. A minha questão é anterior, é que isso seja remetido para um diretório, para o próximo, e aí a gente vota, porque aí está todo mundo sabendo. É um problema de método, não é votar. É votar aqui só a questão das direções, que essa sim é justo que seja votada, porque faz parte do regulamento. Eu lhe faço esse apelo, sinceramente. Então, pessoal, essa foi a segunda fala do companheiro Walter nessa discussão sobre o artigo 11, que trata dos mandatos perpétuos e eternos. Bom, a companheira Gleisi não acatou a preliminar feita pelo companheiro Walter Pomar, mas encaminhou a votação da preliminar proposta pela companheira Camila Moreno, de separar as 2 votações, ou seja, a discussão sobre os mandatos de dirigentes e de parlamentares. Votar junto ou votar separado, discutir junto ou discutir separado. E o resultado dessa votação foi o seguinte: votaram contra a preliminar, portanto defendendo a manutenção da votação conjunta, 52 membros da direção nacional. E votaram a favor da preliminar, portanto para separar as discussões, 33 membros da direção nacional. Esse foi o resultado anunciado na reunião. Mais um detalhe: durante a votação, o companheiro Walter Pomar pediu, neste momento, uma questão de ordem, não mais uma preliminar. Uma questão de ordem, inclusive em relação ao mérito desta votação da preliminar da Camila. Meio confuso, né? Mas foi isso mesmo. Portanto, ao final da votação da preliminar, o companheiro Walter Pomar realizou a sua questão de ordem, que a gente escuta a partir de agora. Não, a minha questão de ordem eu fiz desde o início desses trabalhos, que diz respeito ao seguinte: a alteração estatutária ou é por consenso ou é por maioria qualificada.
Eu queria que isso fosse combinado antes da votação, porque isso foi o precedente que a gente já adotou inúmeras vezes desse mesmo diretório sob sua condução. Para alteração estatutária, precisa ter 2/3 dos membros do diretório. O diretório tem 94 integrantes, eu entendo que precisa ter 62, tá certo? Votos a favor de uma alteração estatutária para ela ser aprovada. Eu queria que isso fosse combinado antes de começar a votação para não virar um assunto casuístico. Então, pessoal, essa foi a fala do companheiro Walter Pomar após a preliminar, pedindo uma questão de ordem, uma vez que a preliminar foi rejeitada por 52 votos e foi mantida a proposta de votar conjuntamente a possibilidade de reeleição contínua de dirigentes partidários e também de parlamentares. O Walter fez essa questão de ordem. Em resposta ao Walter, mais uma vez falou o companheiro Gilmar Tato, que disse não acatar a questão de ordem, explicou alguns motivos, na opinião dele, explicam, inclusive dizendo que em outras oportunidades houve mudanças no estatuto que não careceram dos 2/3, e disse ainda que esse assunto vai ser tratado no Congresso do partido convocado para o ano de 2026. O companheiro Walter Pomar respondeu ao companheiro Gilmar Tato nos termos que a gente escuta agora. Sim, pessoal, tem coisas que a gente aceita, tem coisas que a gente não aceita, tem coisas que a gente tolera, mas isso que eu acabei de ouvir é intolerável. Primeiro porque não é verdade, é mentira. Porque depois que houve a votação do caso do Alencar, em seguida àquele caso, houve várias alterações estatutárias que este diretório, sob condução da companheira Gleisi, adotou o método dos 2/3. Então essa é a primeira coisa, exatamente porque aquela vez foi um ponto fora da curva. Um ponto fora da curva. Desde então a gente voltou ao método 2/3. Aí o Gilmar diz: "Isso não está no estatuto". De fato, no estatuto está dito que a alteração no estatuto só em congresso e em encontro, não no diretório. Ou seja, o que eu estou propondo já é uma concessão. O que o Tato está defendendo é a regra do mais forte. Ou seja, se você tem maioria, não importa o tamanho dela, você vem e rasga o estatuto. E veja, se fosse um tema consensual ou uma questão que não é cláusula pétrea para ninguém, mas nesse caso, olha a votação que acabou de acontecer no que diz respeito à preliminar. Então, assim, eu sinceramente eu acho uma truculência que coloca pessoas como eu, que sou partidário, diante da iminência de fazer uma imensa besteira. Porque vocês estão nos colocando, Tato, você está nos colocando com esse procedimento diante da seguinte situação: ou a gente vai para cima de um jeito que não vai ter arrependimento possível, ou a gente aceita a subserviência a uma maioria eventual. Não dá para ser assim, cara. Eu, sinceramente, por favor, vamos estabelecer o que vinha sendo estabelecido, que é 2/3. Fora disso, eu não me comprometo mais a manter a civilidade. Sinceramente, eu estou muito irritado porque é uma disfarçatez. O estatuto não prevê que pode qualquer maioria alterar. O estatuto diz que só o encontro e o Congresso podem alterar. E você quer que qualquer maioria possa alterar porque você acha que a posição está certa. Mas é o estatuto, cara. Você não agiria assim se... Bom, desculpe, terminei. Bom, gente, a questão de ordem do companheiro Walter Pomar não foi acatada. Depois da sua fala, ocorreram outras manifestações, mas a companheira Gleisi Hoffmann decidiu encaminhar a votação. E o resultado anunciado dessa votação foi o seguinte: 60 votos a favor da proposta contra 27 votos que foram contrários e ainda 5 abstenções. E em relação às abstenções, o companheiro Walter pediu declaração de voto. E é a informação da declaração que a gente escuta agora, uma vez que ele encaminhou por escrito e também está publicada no site pagina13.org.br, no blog do Walter, a sua respectiva declaração de voto. Eu vou encaminhar por escrito, só adianto o seguinte: eu não reconheço a legitimidade dessa decisão. Primeiro, por ter misturado assuntos. Segundo, por ter incluído na pauta sem aviso prévio. Terceiro, por aprovar uma mudança estatutária sem nem ao menos ter maioria qualificada. E quarto, pelo mérito. Eu, sinceramente, acho muito grave esse tipo de decisão que sinaliza
para algo que todos nós de boca reclamamos, que é a oligarquização da política. Eu vou colocar isso por escrito, encaminhar no grupo de Zap do diretório e registro que eu saí do diretório durante um certo período para cumprir esta regra, como também saí da executiva. E acho que foi muito bom. Não me arrependo em nenhum momento. Bom, gente, essa foi uma das últimas discussões em relação ao tema do regulamento. A reunião continuou depois disso. E vale destacar o seguinte: em algum momento, bem posterior a esse, começou-se a dizer que, na verdade, o resultado teria sido de 62 votos e não 60, como anunciado pela companheira Glaze, ao final da votação. Ficou uma tentativa meio esquisita, para dizer o mínimo, e um tanto quanto constrangedora, de chegar no número que seria os 2/3. Justamente os 2/3 que a CNB insistentemente disse que não teria nenhuma necessidade, porque na opinião deles, e por opinião mesmo, não seria preciso os 2/3, mas se esforçaram depois para dizer que a votação teve 62 votos, mas não é verdade, tá? No momento foi anunciado, as a votação foi feita e conferida por meio, né, de forma bem demorada, inclusive, muito mais que as outras, para nitidamente chegar em uma quantidade de votação maior, mas foram 60 votos favoráveis à proposta da companheira Glaze de mudar o estatuto para permitir a reeleição contínua, permanente, de dirigentes no PEC de 2025 e de parlamentares nas eleições de 2026. Como eu disse, a reunião teve prosseguimento e, ao final da discussão em relação ao regulamento, foi aberto um segundo ponto, esse para discutir especificamente o tema da conjuntura, mas já era por volta de 5 da tarde, ou seja, depois de uma reunião tensa, delicada, difícil, para discutir o regulamento do PED, por mais ou menos 1 hora, não sei se chegou a isso, tá? Algumas pessoas falaram sobre o tema da conjuntura. E aí, a companheira Glaze Hoffmann, inclusive, foi quem deu início a esse ponto, abordando principalmente questões relacionadas à economia, às dificuldades do governo Lula, o tema das pesquisas, entre outros. Bom, nós falamos um pouquinho sobre esse tema, tanto no programa Antivírus, agora em podcast, que nós também estamos publicando nas terças-feiras. E esse assunto voltará a ser abordado, porque, com toda certeza, pessoal, não foi nem de perto possível debater conjuntura nesta reunião da direção nacional. Primeiro que o ponto nem estava na pauta, ok? A única tendência que enviou alguma contribuição por escrito foi a articulação de esquerda e, em menos de 1 hora, em uma reunião convocada e que foi conduzida dessa maneira, não tinha como sequer ter um debate mais aprofundado e de maior qualidade, inclusive. Nós tivemos uma reunião que foi encerrada ali pouco mais de 5 horas da tarde e essa foi, companheiros e companheiras, a reunião da direção nacional do PT deste dia 17 de fevereiro de 2025. E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Lembrando que na terça-feira também tem edição do nosso programa e podcast Antivírus com Walter Pomar, Natália Sena e eu. Saudações petistas e até mais.